Você sente que a sua vida está tão cheia de atividades que mal sobra tempo para falar com Jesus? Hoje nesse vídeo eu quero te falar um pouquinho sobre a importância de ter um tempo a sós com o Pai, a importância de você ter uma conexão, um momento ali apenas você e Jesus, porque às vezes isso está matando a sua fé. Você está buscando fazer coisas, atividades, mas está se afastando do que mais importa, que é a presença de Jesus. Oi, meu nome é Amanda Silveira e aqui nesse canal eu falo sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre aplicações práticas para o seu dia a dia. E o tema de hoje é sobre ter um tempo a sós com o Pai, um tempo a sós com Jesus. No mundo de hoje, as distrações, elas ficam tão à nossa vista que a gente acaba passando despercebido os momentos que nós devemos nos dedicar à oração, momentos em que nós devemos estar realmente na presença de Jesus, na presença do Pai ali, orando, fazendo o que deve ser feito, que é ter intimidade com o Pai. Isso é importante para a nossa caminhada espiritual, além de que vai nos trazer benefícios emocionais e até benefícios físicos. E tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo um pouco sobre essas distrações. Então, quando você terminar esse vídeo, corre para esse outro vídeo e veja o que são essas distrações e o que tem nos afastado da presença do Senhor. Vamos pegar primeiro o exemplo do próprio Jesus. Se você abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz o seguinte: "E de madrugada, levantando-se, muito antes do dia clarear, ele saiu e foi para um lugar deserto." Uma outra passagem está em Lucas, capítulo 5, versículo 16, que diz o seguinte: "Mas ele se retirava para lugares desertos e ali orava." Outra passagem também está em Marcos 3, versículo 13, diz o seguinte: "Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele." O que essas passagens então têm em comum? O tempo que Jesus tirava para estar a sós com o Pai. Se Jesus, que era filho de Deus, tirava um tempo para orar, tirava um tempo para estar com o Pai, por que nós deveríamos agir diferente? O Filho de Deus fazia isso. Nós precisamos pegar o exemplo dele, óbvio, em todas as áreas, em tudo na vida, mas pegar principalmente esse exemplo. Porque quando a gente começa a aplicar isso na nossa vida, a gente consegue enxergar uma mudança na nossa vida espiritual e na nossa vida emocional. Agora, quando eu li aqui Marcos 3, versículo 13, fala que Jesus subiu ao monte. E aí os discípulos vieram para junto dele. O que é estar junto dele? É estar com ele. É vivenciar com ele, é decidir ter um momento com ele, é decidir abandonar tudo naquele momento e estar ali com ele. Mas Amanda, por que eu tenho que fazer isso? Quais são os benefícios de estar a sós com o Pai? Lá em João 15, versículo 4, diz o seguinte: "Permanecei em mim e eu em vós." E aí eu te faço uma pergunta: se você é uma pessoa que não está em Cristo, que não tem ali a presença do Espírito Santo habitando em você, você acredita que ele vai estar em você? Se você não tem esse tempo ali, se você não permanece em Jesus, como você quer que o Espírito Santo permaneça em você? A Bíblia fala: "Permanecei em mim e eu permanecerei em vós." Quais são os benefícios de estar a sós com Deus? De ter o seu momento ali de intimidade, de comunhão? Primeiro que a gente vai ter uma transformação espiritual. Amanda, o que seria essa transformação espiritual? Quanto mais você tem um tempo com ele, mais você o conhece, mais você tem intimidade e mais você se conhece. Então, quanto mais você tem orado ao Pai, mais você vai entender quais são os seus pecados, onde você está errando, o que você precisa fazer para melhorar, para mudar a sua vida e estar disposta a vivenciar um novo com ele. Um outro ponto: renovo e paz. O Salmo 46:10 diz o seguinte: "Aquietem-se e saibam que eu sou o seu Deus." Imagina a gente ter a certeza de que Deus está conosco a todo momento. Imagina você ter a certeza de caminhar e falar: "Jesus, vem caminhar comigo, vem fazer tal coisa comigo. Espírito Santo, me guia, abra os meus olhos." Então, isso tudo, gente, é um significado de ter a intimidade com ele. Só que para você ter essa intimidade, você precisa de fato ter esse tempinho a sós, você e ele. Então,
É importante você orar sem música. Não quer dizer que é errado, mas eu falo no sentido de sentir apenas a presença dele. Você sentar, fechar os seus olhos e sentir a presença dele. E encontrar o ponto de Deus que fica aqui no seu cérebro, que é o córtex frontal. Tem até uma matéria científica sobre isso, que é o ponto onde a gente consegue essa conexão plena com o Pai. Então nós precisamos desse momento, sabe? Sem música, sem a Bíblia por alguns minutinhos, só refletindo, sentindo a presença dele, tentando entender algumas coisas. E aí depois você faz a sua oração, e aí você faz a sua leitura bíblica, que eu vou chegar ali para falar sobre uma estrutura para vocês. Uma outra coisa muito importante quando a gente tem esse momento de intimidade, a gente consegue ter direção e sabedoria. Deus, ele fala conosco nesses momentos, e se você não está ouvindo o que ele tem para dizer, é porque ou você não está tendo a intimidade suficiente, ou você está em uma vida pecaminosa deliberadamente, ou você está passando por um processo, um deserto, algo que ele quer te ensinar. Mas lembre-se, ele sempre fala através de coisas, através de situações, inclusive através da sua palavra. A sua palavra, a Bíblia, nada mais é do que o Espírito Santo sussurrando aos nossos ouvidos o que Deus tem para nos dizer. Então, esse último ponto é essa direção e sabedoria. Quando você tem essa intimidade, quando você tem esse tempo a sós com o Pai, você consegue então saber para que caminho você tem que seguir. Quando você tem a Bíblia como seu instrumento de guerra, você tem a direção de onde ir, porque a Bíblia ela mostra todos os pontos, todas as direções que nós devemos seguir. E quanto mais nós pedimos para o Senhor nos abençoar em sabedoria, mais a gente vai receber. Porque a sabedoria é algo que não se nega. A sabedoria você simplesmente precisa estar disposta a receber. No seu momento ali de oração, no seu momento ali em que você está a sós com Ele. Mas Amanda, então como que eu faço para ter esse tempo a sós com Ele? Antes de eu falar como você vai fazer sobre ter um tempo a sós com Ele, eu quero trazer um testemunho aqui para vocês. Teve uma vez que eu decidi ir na praia ver o nascer do sol e ele ir para ter esse momento mesmo, esse tempo a sós com o Pai. Só que na hora que eu estava ali, ele começou a mandar chuva, eu não entendi o motivo. Só que eu tive esse momento a sós ali e eu fiquei mais sensível ao Espírito. E aí quando eu fui me esconder da chuva, eu encontrei uma pessoa debaixo de uma tenda, um homem, catador de lixo, de latinha, dessas coisas assim. E a primeiro momento eu fiquei com medo, só que depois eu senti bem o Espírito Santo falar assim, senta do lado dele. Aí eu fiquei assim, gente, mas como assim? Só tá eu e ele aqui, eu vou sentar do lado dele? Eu fui e sentei do lado dele. E ele começou a conversar comigo, e ele contou todas as dores dele, ele falou que usava droga e não conseguia sair daquilo. Assim, a gente ficou mais de uma hora conversando, juro pra vocês. Eu fiquei mais de uma hora conversando, o medo foi embora. Na verdade, eu só encontrei ali que ele precisava de graça, ele precisava de amor, ele precisava de uma palavra e que Deus tinha me levado aquele tempo a sós com ele para que eu chegasse ali nesse momento com essa pessoa. Tomei até um cafezinho com ele, gente, vocês acreditam? Mas eu acredito muito que foi mais transformador para a vida dele do que para a minha. Pode ser que tenha me transformado, claro, mas o intuito ali era sobre ele, sabe? Então, por que eu tô te falando isso? Porque são experiências, testemunhos pessoais que a gente consegue ter quando a gente decide dedicar um tempo a sós com ele. Jesus, ele vai guiando, ele vai mostrando os caminhos, a gente só precisa ter essa intimidade, essa comunhão, para poder discernir o que a voz do Espírito quer dizer. Mas, Amanda, e agora? Quero ter esse tempo a sós, o que eu faço? Gente, o tempo a sós não é abrir a Bíblia e ler só. A Bíblia, eu sou apaixonada na Bíblia, a palavra de Deus, mas não é apenas isso. A Bíblia, ela vai te ensinar, te orientar, você vai ouvir a voz de Deus, é a verdade absoluta. Só que você precisa de um tempo em silêncio com Ele. Então, como você vai fazer isso? Preparar um ambiente, então esteja num lugar tranquilo. Lembra Mateus 6,6, que entra no quarto, fecha a porta? Eu já falei aqui que não é necessário, de fato, você estar num quarto e fechar a porta, mas é necessário você ter o seu lugar secreto. E o seu lugar secreto está aqui, ó, no seu córtex pré-frontal, na sua mente e no seu coração. Mas você não vai conseguir acessar este lugar se você estiver num ambiente barulhento, cheio de música, enfim. Deixa seu celular longe, deixa qualquer coisa que vai tirar o teu foco ali longe.
Depois, você vai fechar os seus olhos e começar a orar. Falar, Espírito Santo, eu te dou permissão para você agir aqui, me ajude a chegar no nosso lugar secreto, eu quero te conhecer mais, eu quero sentir a tua presença, enfim. E você faz a sua oração ali. Depois disso, gente, Amanda, eu gosto de fazer oração escrita também. Então, nem todos os dias eu faço a escrita, mas eu gosto. A maioria dos dias eu faço. Então, depois dessa oração, depois desse momento aí da presença, gente, pode ser 5 minutos só nessa presença aí, ou 10, ou 20, você vai ver conforme o tempo vai passando, você vai querendo mais e mais. E aí depois você faz a sua oração escrita, caso você queira fazer. Caso não, aí você já começa com a sua Bíblia e com a sua oração apenas. Então, esse primeiro momento seria o quê? Para você sentir a presença dele, para você se conectar com ele, para você de fato estar a sós com ele e agradecer as bênçãos, agradecer a sua graça, a sua misericórdia, agradecer o sacrifício de Jesus na cruz. Então, nesse primeiro momento, você faz isso. Depois você vem com a Bíblia, lê a passagem que você está lendo. Se você está perdido em como fazer isso, tem um vídeo aqui no canal também sobre como ler, como eu indico ler a Bíblia. Mas assim, a Bíblia você tem que ler ela inteira, tá? Por que que eu falo isso? Porque a Bíblia é um livro de Deus para nós. É um livro que ele deixou para nós. Então, o Antigo Testamento aponta para Jesus o tempo inteiro. E o Novo Testamento fala sobre Jesus, sobre a vida de Jesus e os ensinamentos que ele deixou. Então, leia a sua Bíblia, medite, escolha a passagem que você está acostumado a ler ali, a sequência que você está fazendo e medite na palavra dele. O que é meditar na palavra dele? É ruminar mesmo, é pegar a palavra e trazer para a mente, trazer para o coração e ficar refletindo durante o dia. Então, às vezes, Amanda, já quis muito ler a Bíblia em um ano. É legal, porque a nossa obrigação de cristão é ler a Bíblia inteira. Então, leia a sua Bíblia em um ano, se você quiser. Mas depois que você leu ela inteira em um ano, não fica mais fazendo metas de, eu preciso ler a Bíblia em 6 meses, eu preciso... Por que, gente, que eu falo isso? Porque a gente precisa, de fato, meditar na palavra. E se você ler aquilo com pressa, querendo acabar logo, você não vai conseguir absorver o que ele tem de melhor, o que a Bíblia tem de melhor. Então, você precisa, sim, meditar nisso. E aí, depois você faz uma pergunta. Espírito Santo, o que eu preciso aprender hoje? Jesus, o que o Senhor quer me ensinar hoje? E aí você começa a refletir, termina em silêncio e apenas entrega ali. Porque quando a gente começa o nosso dia dessa forma, ele flui de uma maneira absurda. Então, qual que é o segredo de tudo isso? É a regularidade, gente, é a constância. É ser constante. Faça sol, faça chuva, esteja doente, não esteja doente, é a constância. Eu digo que eu já fiquei doente, 4, 5 dias e eu não li a Bíblia e eu já fiquei mal, assim, me sentindo mal espiritualmente, já me senti afastada de não ter esse momento de sentar, de ler a palavra de Deus, apenas só agradecia, sabe? Mas mesmo assim eu me sentia mal. Então seja regular, mesmo que seja 10 ou 15 minutos por dia, caso você não tenha tempo, você já vai ver que faz uma grande diferença. A mudança, gente, ela é gigantesca. Como que você quer, por exemplo, passar a eternidade ao lado do Pai se você não consegue ficar nem 10, 15 minutos ali na sua presença? É meio hipocrisia, não acha? Então, a partir de hoje, começou o ano aí, segunda semana do ano, comece a ter um tempo a sós com Jesus. Tire para ter um tempo de qualidade, para ler sua palavra. Comece com 5 minutos. É melhor você ler um versículo do que não ler nenhum. É melhor você falar um bom dia, Jesus, do que não falar nada. Então apenas comece agora e faça disso uma constância na sua vida. E aí depois volta aqui e me conta como foi ter essa experiência de tirar esse tempo a sós com o Pai. A consistência é a chave. E entenda que para passar a eternidade com Ele, você tem que sentir prazer na presença dele aqui na Terra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar link de 2 vídeos aqui para você ver, que é um sobre distrações e o outro sobre leitura bíblica. E eu te vejo no próximo vídeo.